eu adquiri esses dias o que é para mim o console mais charmoso já lançado no mundo dos videogames, o Nintendo GameCube. E com essa aquisição do Nintendo GameCube, eu completei o que é para mim o quarteto fantástico dos consoles de videogame, que são os consoles da sexta geração, que é o Xbox clássico, o Sega Dreamcast, o GameCube e o PlayStation 2. Eu enfim consegui comprar esses 4 e eles são muito característicos para mim, assim, eles têm uma memória emocional muito grande, porque realmente foi a minha época de adolescência, ali o começo da adolescência, em que esses consoles eram os melhores possíveis. Então conseguir adquirir esses 4 consoles para mim foi uma conquista pessoal. E esses consoles são especiais não apenas para mim, mas também para o mundo dos consoles, o mundo dos videogames, onde várias franquias se iniciaram, nomes ficaram marcados para a história e realmente foi uma época de revolução. Muitos dos jogadores adultos que estão jogando hoje, atualmente adultos, vieram dessa época, do PlayStation 2, do Nintendo GameCube, do Xbox clássico, todos viveram esses momentos. E eles também me trazem uma boa recordação da época onde realmente havia um salto evolutivo entre as gerações. Eu não percebo tanto esse salto evolutivo. Se você me perguntar qual é a diferença de um jogo de PlayStation 4 para um jogo de PlayStation 5, eu não vou saber te dizer. Gráfico somente? Cara, na época dos 16 bits para os 32 bits, havia um salto evolutivo enorme de jogabilidade. Um jogo de 32 bits jamais seria jogado num 16 bits, por mais que você fizesse qualquer downscale, não teria como você poder encaixar esse tipo de jogo, porque as mecânicas eram totalmente diferentes. A mesma coisa na próxima geração, da quinta para a sexta, onde um jogo de PlayStation 2 era nitidamente muito mais evoluído do que um jogo de PlayStation 1. E, por exemplo, um jogo de Nintendo GameCube muito mais evoluído que um jogo de Nintendo 64. Esse salto evolutivo era muito perceptível. E eu acredito que, mais ou menos ali na sexta e sétima geração, isso foi se perdendo. Pelo menos para mim, é facilmente percebido que um jogo de PlayStation 5 poderia ser rodado num hardware de PlayStation 3. Mas enfim, eu estou muito feliz com a compra e eu paguei R$800 nesse console. Eu sei que não foi o melhor valor do mundo, na verdade eu devo ter pagado um pouco mais caro do que eu gostaria de pagar, mas foi na oportunidade, eu consegui parcelar, enfim. E o que veio nesse pacotinho que eu comprei? Bom, veio o console. O vendedor dizia que o leitor estava funcionando, testado, tudo funcionando bonitinho. Eu ainda não tinha jogo nenhum para testar, então deixei ele meio de lado. Veio a fonte original, veio um cabo RCA que eu acredito que não seja original. É muito parecido com aqueles paralelos que a gente compra para o Super Nintendo. E veio também um controle original em perfeito estado. Realmente muito bom o controle, mas não era da cor do console. E também um memory card original. Então assim que chegou, eu fui correndo testar, e como eu não tinha jogo nenhum, eu fiquei navegando pelo menu, e como eu tenho aqui algumas opções de cabos, eu fui testar tanto a opção de RCA, fui testar a opção de S-Video, ver se ele era compatível, se ele era NTSC para ser compatível com o RetroScaler 2X, e cara, só a imagem do menu no cabo S-Video foi fantástico. Eu percebi logo de primeira que o Nintendo GameCube tem um ótimo sinal de imagem. E aí, como eu não tinha nada para fazer, eu fiquei navegando pelos menus, dei uma olhadinha no memory card e vi que já tinha alguns jogos salvos, fiquei ali brincando mais ou menos nisso, até que as peças que eu estava esperando chegar da China chegassem e eu realmente pudesse abrir o console, lavar tudo bonitinho e fazer o mod do Raspberry Pi Pico, fazer realmente aquele Pico Boot para a gente poder desbloquear o console. E cara, eu te indico você desbloquear todos os seus consoles. E desbloquear o seu console é realmente um mundo sem volta, você acaba tendo acesso a todos os jogos daquela plataforma, você pode baixar tudo no seu computador, gravar num cartão SD e rodar direto no seu console. Isso muda um pouco a forma com que você vê a sua coleção, porque principalmente no Nintendo GameCube os jogos são caríssimos. E você ter uma bela coleção de jogos, com todos os jogos que você tem vontade de jogar, vai sair muito caro. Então desbloquear o seu console vale muito a pena, porque assim você consegue realmente comprar os jogos em uma oportunidade, os jogos que você quer ter realmente físicos, olhar o encarte na sua coleção. Eu comprei alguns joguinhos japoneses, eu fui testar no console, aí eu descobri que realmente tem trava de região. Por exemplo, o Nintendo 64 não tem trava de região entre NTSC americano e NTSC japonês. Porém, no caso do Nintendo GameCube, ele separa realmente a relação de idioma, então os jogos não rodaram. Foi uma tristeza, mas eu sabia que assim que eu instalasse o Pico Boot, eu poderia rodar esses jogos direto no console sem problema nenhum. E eu tenho comprado muitos jogos japoneses recentemente porque os preços são muito atrativos.
eu paguei 20, 30 reais em cada jogo de Nintendo GameCube. É um valor assim irrisório perto dos valores que são cobrados pelos americanos. E como eu já tinha a intenção de rodar tudo pelo Pico Boot, eu não vejo por que pagar mais caro em um jogo que vai ficar só na minha prateleira. Se eu quiser realmente jogar, eu vou jogar uma ROM traduzida direto no meu console através do Pico Boot. E eu achei uma graça, cara, realmente muito bonito, fica um aspecto bem pequenininho, semelhante ao console, porque o console é bem pequenininho, essas caixinhas de jogos japoneses. E eu não sei como é que foi na sua região, como é que foi esse contato que você teve com o Nintendo GameCube, mas pelo menos aqui onde eu moro não foi tão comum esse console, então eu não tive realmente um contato grande na época, eu só via ele realmente em revistas, e quando eu tive a oportunidade de comprar um console daquela geração, eu preferi ir para o PlayStation 2, que era o que todos os meus amigos tinham, era o que era mais falado, realmente foi o ícone da geração, e foi o console para onde eu fui, eu acredito que a maioria das pessoas foi. O único contato que eu me lembro realmente foi um colega meu, que o pai dele tinha aquelas game houses, onde a gente ia jogar, que eu já contei algumas histórias para vocês, eu era amigo do filho do dono, e ele na casa dele tinha um Xbox clássico, um GameCube e um PlayStation 2. Então as únicas vezes que eu joguei o GameCube foi na casa desse meu amigo, e foi onde, pela primeira vez, eu vi Resident Evil 4. Ainda não havia sido lançado para o PlayStation 2, nem para o Xbox clássico, e eu vi aquele jogo lá, eu achei fantástico, maravilhoso. Eu era apaixonado pelo Resident Evil 3, e quando eu vi o Resident Evil 4, eu falei, cara, eu preciso jogar esse jogo. E eu lembro muito dessa época de infância que eu ia na casa dele para poder jogar. E foi somente essa a experiência que eu tive com o console, e tô tendo agora essa experiência depois de adquiri-lo. Bom, é assim que chegou tudo que eu precisava para fazer o desbloqueio, eu já decidi abrir o console, abrir o controle realmente para limpar tudo, lavar, deixar tudo bonitinho. Vocês sabem que todo console novo meu, eu gosto de dar aquela geral nele, ver se tem algum quebradinho, fazer uma soldinha plástica, deixar ele realmente íntegro, limpar a placa, trocar às vezes a bateria, que às vezes acaba ali a bateria do relógio. Já fiz todas essas restaurações, então eu já peguei meu Nintendo GameCube, comecei a desmontar, já preparando para fazer o modzinho ali do Pico Boot, já peguei todas as carcaças, lavei, dei aquele belo banho, vi que a logo em cima do Nintendo GameCube e já estava com alguns riscos, pensei, bom, depois eu vou fazer aquele polimento maroto para deixar bonitinho. E aí eu peguei realmente a placa e fui começar a fazer as soldas do Pico Boot, e é muito simples. Eu comprei esse modelo realmente pensando em obter a melhor opção de imagem nele, então eu já comprei esse modelo com a saída digital e, cara, é espetacular. Também comprei o cabo componente da Bitfunks, que, deixou a imagem espetacular. Eu sei que existe a opção da Bitfunks com essa saída digital direto para HDMI, mas se você tem um bom conversor de imagem, como é o exemplo do GBS Control, eu não vejo muito sentido, porque você vai estar terceirizando todo o processamento da imagem para aquela pequena plaquinha. E aquela pequena plaquinha, apesar de ser muito boa, ela não tem as mesmas configurações e o mesmo acabamento que um GBS Control. E se você tiver adaptadores melhores que o GBS Control, aí que não fazem sentido algum. Se você tiver, por exemplo, só o RetroScaler 2X, talvez valha a pena ir para a plaquinha, mas ainda assim eu gostei tanto do acabamento, tanto da imagem com o RetroScaler 2X no cabo S-Video que no cabo componente, eu tenho certeza que vai ficar fantástico. Então, se você já tem um bom adaptador de vídeo, eu não acho que faz sentido você pagar mais caro para ter uma saída HDMI. Você pode pegar essa saída componente e utilizar no seu adaptador. E foi realmente pensando nisso que eu só comprei o cabo componente para ele. E o modelo desse console é o DOL001. Então a instalação desse Pico Boot que você está vendo é realmente para essa placa. A placa DOL101 muda um pouquinho. Mas é super simples, as soldas não são tão pequenas, lógico, quanto menor o fio que você for fazer a solda, fazer o mod, melhor para você, vai ser mais fácil. Os meus fios não são dos mais finos do mundo, mas ali realmente as perninhas do processadorzinho ali, onde você vai fazer o plug, é até de um tamanho legal, então dá para você fazer sem grandes preocupações, sem você ter uma grande expertise de solda. Bom, soldei tudo bonitinho e coloquei os fios de lado para onde eu já iria instalar a plaquinha do Raspberry Pi Pico. E o que eu fiz? Peguei a plaquinha do Raspberry Pi Pico, coloquei no computador, passei os arquivos de boot que você precisa colocar no Raspberry Pi Pico, voltei, fiz as soldas bonitinho ali na placa do Raspberry Pi Pico e deixei de lado. Quando eu comecei a montar o console, coloquei a plaquinha, limpei o leitor, passei ali aquele álcool isopropílico leve, passei também álcool isopropílico na placa toda. Quando eu comecei a fechar, eu vi que a parte frontal da capa estava
A parte frontal ali estava meio amarelada, onde a gente pluga os controles, eu decidi fazer um Retro Bright. E como já estava de noite, né, eu estava fazendo isso desde tarde e fui varando à noite, e eu vi que era necessário fazer um Retro Bright esse horário, eu utilizei uma lâmpada de luz negra para fazer o Retro Bright, e eu precisei cobrir ele ali com papel alumínio para realmente manter a luz ali sempre o mais intenso possível para poder clarear como se fosse a luz do dia. Funciona sem problema nenhum, deixou claro do nível que eu queria, lógico, demora um pouquinho mais, mas não estava tão amarelo, então deu para fazer todo esse processo ainda de noite. E aí ficou bonitona, limpei e montei o console. E antes de subir para testar, eu aproveitei que já estava ali na mesa, tudo bonitinho, e fiz aquele polimento na parte de cima, porque eu queria deixar esse console super íntegro. Ficou tudo bonitinho. E depois que eu fiz isso, passei aquela cerinha marota e também um revitalizador de plásticos automotivo para deixar tudo o mais bonito possível. E subi para testar. Quando eu subi, já no computador, eu preparei o cartão SD e eu decidi rodar pela entrada do pendrive do Nintendo GameCube. Eu achei que ficava mais bonito ali, mais charmoso aquelas luzinhas, do que utilizar a porta serial 2. Eu achei mais prático para mim, porque eu sempre estou fazendo teste, tirando o cartão SD, colocando no computador, voltando. Então, se tivesse ali embaixo na porta serial, poderia ser uma dificuldade para mim ter que ficar tirando o console do lugar para poder ter acesso a essa plaquinha serial. Então, fica até uma dica para você, se você tem o modelo de DOL 101 que não tem a porta serial, você pode utilizar esse adaptador de cartão SD no memory card sem problema nenhum, funciona que é uma beleza. Bom, depois de tudo limpo, bonitinho, placa revisada, mod instalado, cartão SD preparado, tá na hora realmente de testar. E aí eu já quis testar com tudo, já peguei meu cabo componente, liguei na minha GBS Control, coloquei tudo bonitinho ali, o cartão SD nesse memory card, coloquei no console e fui testar os jogos com a melhor imagem possível. E cara, que videogame impressionante é o Nintendo GameCube. Que imagem! Ele é um console que me impressionou bastante com a qualidade da imagem que ele tem. A saída digital desse console é muito diferente da saída multi-out convencional. E agora eu estou na dúvida se eu acho que a melhor saída que um videogame analógico tem, que no caso já não é analógico, né? É digital, mas estou dizendo assim nessa época, é o Dreamcast com a saída VGA, ou se é esse carinha aqui, o Nintendo GameCube, com essa saída digital. É realmente uma imagem fantástica. E claro que o primeiro jogo que eu fui testar foi o Resident Evil 4, um jogo icônico para mim, que eu estava louco para jogar. Eu zerei no meu PlayStation 2, mas eu quero ter a experiência de zerar também no Nintendo GameCube. E também eu já fui ver se ele tem realmente o destrave de região no leitor de CD. Então eu peguei meu joguinho japonês, coloquei no console e cara, eu não consegui passar do menu. Sério, eu fui clicando em tudo, eu não entendo nada de japonês e eu fiquei perdido ali no menu e não consegui jogar nada. Mas valeu a experiência saber como é que esse console poderoso roda. Agora eu tenho uma lista de jogos que eu quero conhecer nesse console. E agora ele tá bonitão, todo restauradinho, pronto para integrar realmente a coleção. E o desbloqueio do Raspberry Pi Pico foi super simples, muito fácil e me abriu um leque enorme de possibilidades. O próximo teste que eu vou fazer vai ser com um controle sem fio para esse console aqui que eu comprei também na China. E eu quero ver como é que ele vai desempenhar. Todo mundo fala que esse é o melhor layout de controle possível no mundo, que já feito e tal. Eu quero realmente perceber, eu quero realmente testar para ver se esse layout diferentão do Nintendo GameCube é tão bom assim. E se você quiser ver os detalhes de tudo que eu fiz nesse console, como por exemplo, os detalhes mostrando todo o desbloqueio tintim por tintim, como você obter a melhor imagem, como é que você configura o seu GBS Control. Se inscreva no canal porque eu vou começar a lançar vídeos exatamente sobre este conteúdo aqui, mostrando mais sobre o Nintendo GameCube. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa restauração e com um pouquinho da história desse console. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.